Então, pessoal, bom dia mais uma vez. Estamos começando a nossa gravação. A aula de hoje consiste na apresentação dos projetos integradores de vocês, que por sua vez consistem nas versões atuais dos trabalhos de conclusão de curso que vocês estão elaborando. Esse é o último PI de vocês estão aí há 15 dias da formatura, pelo menos da conclusão do curso. E a gente vai aí, nesse nosso trabalho do semestre, avaliar o estado desses trabalhos de conclusão para que vocês cheguem ali no dia da defesa já com o trabalho bem redondo, bem definido, só para defender e sair daqui bem formados, tá certo? Então hoje a gente tem a Débora Votkowski e o Giovanni Rodrigues que vão apresentar. A gente tem mais um aluno que vai apresentar, mas essa apresentação vai ficar para a noite do dia 26, sexta-feira. Ela vai apresentar junto com os calouros, porque ela está com compromisso profissional na parte da manhã, que é a... Nossa, me fugiu o nome da colega de vocês. Camila. A Camila, é isso. A Camila vai apresentar na noite de sexta-feira que vem. Então, sem maiores delongas, aí eu gostaria de abrir os trabalhos. A Débora vai apresentar a pesquisa dela, que diz respeito à situação das academias de musculação e ginástica no período da pandemia. Tá? Pedi para que você leve aí no máximo uns 15 minutinhos falando. Você tem PowerPoint, tem apresentação? Tenho sim. Então, você pode projetar. Quando você estiver pronto, a gente começa a contar o tempo. Como você vai apresentar, Débora, seria bom também que você abrisse a câmera. Ah, A só um gente te vê minutinho. enquanto você fala. Eu vou fechar a minha, inclusive. Bom, meu trabalho é sobre a percepção dos gestores da academia a respeito dos impactos da pandemia. Eu fui orientada pelo professor Bruno no semestre passado e agora pela professora Alessandra. A minha problemática é realmente essa: qual seria a percepção desses gestores da academia nesse período que a gente está passando, que impacta muito a economia, né? Bom, eu vou falar um pouquinho sobre os dois principais temas do meu trabalho. A pandemia, dia 11 de março de 2020, foi decretada como uma pandemia, e com ela surgiu muitas outras preocupações, como econômicas e trabalhistas, relacionadas às recomendações de distanciamento social. Pensando nisso, eu busquei a compreensão dos gestores, já que eles têm um papel crucial nas organizações, e eu quis, assim, mostrar qual foi a compreensão deles sobre a situação. Bom, meu trabalho é um estudo com abordagem qualitativa, de modo descritivo. Foi elaborado um questionário com 12 perguntas, sendo elas divididas na categoria de perfil dos entrevistados e sobre a pandemia. A análise de conteúdo foi segundo o Bardim, que é a exploração e codificação do material. Bom, ao fim da minha coleta, foram obtidas 21 amostras com gestores somente da região de Curitiba. Com, com esse questionário, foi obtido os seguintes dados sobre o perfil dos entrevistados. 66% eram do sexo masculino, 90 deles possuíam outras academias do mesmo ramo, 33% possuem academias do mesmo ramo, e 90 deles são proprietários dessas instituições. Bom, a minha faixa etária a maioria deles eram jovens, maior parte delas, 42%, eram entre 25 e 35 anos, todos gestores bem novos.
Em relação ao tempo que... Não há idosos proprietários, né? Não, entre a faixa de 46 a 55 anos, teve 14%, ou seja, 2 deles eram dessa faixa etária. E acima disso, nada. Não, nenhum. Uhum. Em relação ao tempo que está na organização, a maioria, 42% também, está na organização de 2 a 5 anos. E 26% de 5 a 10. Com relação à pandemia, 95% dos entrevistados relataram que tiveram queda no faturamento mensal da empresa durante a pandemia. Lembrando que eu recolhi esses dados no final de março, ou seja, a gente teve mais uma paralisação logo em seguida, agora a gente teve de novo, então esses dados podem ter aumentado. 38% tiveram que realizar demissão de funcionários e 66% conseguiram buscar um diferencial estratégico durante a crise. Eu não perguntei qual seria esse diferencial, mas muitos deles me relataram que fazer um diferencial de montar aulas virtuais, esse tipo de coisa, eles não conseguiram agradar o público deles. Em relação às medidas adotadas em relação aos funcionários, a gente teve a possibilidade de a redução de jornada de trabalho e a redução e a suspensão do contrato de trabalho, que foram medidas de contenção aos emprego e à renda do governo. Então, assim, 23% dos entrevistados usaram a redução de jornada com redução de salários. 19% utilizou de férias coletivas, suspensão de contrato de trabalho e redução de jornada de trabalho, foi que fizeram maior uso disso. Aí teve gente que usou só férias coletivas, somente a suspensão de contrato, que ficou na faixa de 9,5% deles. E 9,5% também não usou nenhuma das medidas. No início da pandemia, algumas medidas foram adotadas para a contenção do avanço da doença. Essas medidas, embora muito necessárias, interromperam o funcionamento de muitas atividades. As academias, por exemplo, até o final de março, tinham ficado em média 120 dias fechadas. Esses profissionais relataram que conseguiriam ficar mais ou menos 60 dias fechados e ainda assim ter dinheiro para conseguir quitar as contas conseguir quitar as contas da empresa, né? Eu acredito que já tenha sido mais 30 dias depois do período que eu fiz a entrevista, eles ficaram mais 30 dias fechados ainda. Sobre essa... Volta nesse slide anterior. Esses 60 dias que conseguem ficar fechados, eles fizeram... quer dizer que eles tinham esse recurso em caixa? Foi capital de giro que eles Eles teriam... tomaram? eles conseguiriam ficar em média 60 dias e ainda ter recursos para pagar as contas do período que eles ficariam fechados. Ok. E o segundo comentário é o seguinte: para a tua apresentação final, seria legal você trocar essa fonte, porque esse teu 2 parece um 9. Tá. Uhum. Se você tiver uma fonte que deixa a informação mais clara, Uhum. parece um pato, na verdade, né? Eu achei tão bonitinho. É bonitinho, sim, mas você depende. Primeiro eu falei 190, 120. Sugestão só. Sim. Estética. Pode seguir. Também teve uma pergunta que se esses profissionais consideravam a academia um lugar seguro perante a disseminação do vírus. 85% responderam que sim e 14% responderam que talvez. Eu acredito que esses dados iriam mudar, visto que agora os profissionais estão sendo vacinados. Então, isso acarreta uma segurança muito maior para
tanto para os funcionários quanto para os clientes. Ninguém respondeu não, então. Ninguém entendeu Não, que não há segurança para trabalho, ninguém entendeu que há um risco na não, ninguém. abertura da Desses academia. talvez, dentre os 21, foram 2 pessoas que responderam que talvez. O resto todos concordam que é um local seguro. Sim, ok. Pode seguir. Essas foram as minhas referências usadas para a estruturação do PowerPoint. E é isso. Muito bem, Débora. Deixa eu voltar aqui a minha imagem, então. É, a tua impressão geral a respeito da pesquisa, eu sei que você trabalha na área. O que você pensa a respeito dos resultados que você atingiu? Se você esperava, se você ficou surpresa? Comenta um pouco aí sobre como é que Olha, foi o processo de pesquisa. eu fiquei um pouco surpresa que teve algumas pessoas que responderam que não tiveram perda no faturamento. Porque ficar 120 dias sem receber cliente é algo que eu acho que nenhuma pessoa estava esperando. Então, os que responderam que não tiveram prejuízo, eu fiquei um pouco impressionada, porque qual foi a estratégia que essa pessoa usou para não ter essa perda, né? A minha academia, por exemplo, a gente tem muito cliente de idade. No horário da tarde, assim, é o que mais vai é cliente de idade. E esses clientes a gente perdeu. Até agora eles não voltaram. Uhum. Porque mesmo vacinados, eles não retornaram. Porque os idosos já estão vacinados há um Não certo tempo retornaram. já, né? Sim, e nesse período que a gente estava fechado, a gente conseguia, por exemplo, criar aulas é, em outras plataformas, fazer umas reuniões, mas isso quem participava era jovem. Pessoas mais de idade não participavam. O nosso público atingido durante esse tempo que a gente estava fechado, que a gente tentava criar aula online, era tipo de uns 5% dos nossos clientes, apenas. Eu não me vejo fazendo atividade física com orientação online. Agora, não sei, eu imagino que essas academias que não tiveram tanto prejuízo é porque elas contavam com uma base já sólida daqueles planos anuais, né? Sim, é que assim, na minha academia, por exemplo, a gente tem muito plano anual. Mas o tempo que a gente ficava fechado, quando a pessoa retornava, a gente tinha que dar os meses, né? Sim, claro. Então, isso que estava mais prejuízo. Que a gente Mas estava aí com é o uma cliente, questão mas de não estava fluxo. recebendo dele. Mas é um fluxo. Ah, mas suspenderam os pagamentos? De alguns, sim, Porque nas de que eu alguns vi, a clientes. maior parte faz plano anual no cartão, então a empresa já recebeu, e aí isso vai dar um problema de fluxo de caixa agora, esse ano. Sim. O meu Sendo chefe, ele fala que desse ano ele não vai ter lucro. Ele vai ter dinheiro para pagar as contas. Lucro, não. Uhum. E não sei se você chegou a abordar isso, nessa questão do faturamento e das despesas, esse pessoal está incluindo os próprios prolabores e a própria remuneração nisso? Eu não cheguei a perguntar, professor. Uhum, ok. Se o Giovanni tiver alguma pergunta. Não, professor, Sério, tranquilo. não se reprima de fazer, porque as perguntas que a gente faz agora são perguntas que podem aparecer no dia da apresentação dela. Eu sei que a gente não gosta muito de fazer pergunta em trabalho de colega, porque depois vem, depois vem de Depois é no volta, limbo. né? Mas esse é o trabalho de vocês. E o que a gente perguntar agora são questões que podem aparecer depois, no momento mais crucial aí. Na questão de metodologia, né? Você me explicou, né, a gente conversou disso na orientação semana passada, né? Você coletou as informações no centro de Curitiba, né? Na verdade, foi na região de Curitiba. Teve algumas academias que não eram do centro. Ah, tá. Acabei percebendo depois. Ah, não era só da região central, então, Não, cidade não. mesmo. E o teu critério para escolher essas academias foi os seus contatos profissionais, foram os seus contatos profissionais, né? Isso. Então, é bom salientar isso, porque como a escolha dos entrevistados foi dirigida, isso tem uma influência no resultado que você alcançou, né? Não foi uma escolha que normalmente faz teste cego, faz escolha neutra, e não é o caso, né?
Mas, por outro lado, você, por ser do ramo, acabou tendo um acesso que o pesquisador de fora não teria. Bom, a apresentação está bem elaborada, a questão metodológica está bem apresentada, o trabalho escrito também está bem resolvido, então acho que você está bem encaminhada aí para fazer uma boa conclusão aí do curso e uma boa entrega de TCC. Tá certo? Então não tenho grandes comentários que eu não tenha feito ainda, tá? Nossa conversa anterior. E eu acho que quanto a isso, tá tudo certo, então, Débora. Para mim, estou satisfeito. Tá legal? Travou? Alô? Ah, não, mexeu. Eu não sei se. Que às vezes trava, eu não sei se sou eu, se são vocês. Vocês estão ouvindo a Débora, Giovanni, o Wellington? Aliás, bom dia, Wellington. Bem-vindo. A Débora não. É, Só o professor. não foi ela que travou. Mas é isso, então. Acho que a Débora está ouvindo a gente, apesar de travar da câmera. Estou satisfeito. Obrigado, então, pela tua apresentação. Valeu. Giovanni. Sim, professor. Te passei o e-mail agora, professor, com o trabalho. Tá. Você tem uma também... apresentação também, imagino, que você vai trazer para a gente, não? Eu te passei uns slides ali, professor, se o professor puder você quer que compartilhar na tela. Deixa eu pegar no Gmail aqui, então. Estou pelo celular aqui. Ah, tá, tudo bem. Você consegue abrir a câmera? Sim. Então tá, enquanto eu abro aqui a tua apresentação, vou... Deixa eu pegar uma caneta aqui. Espera aí, professor. Ah, enquanto isso, eu tô baixando o teu arquivo aqui. Tranquilo. Beleza. Giovanni Rodrigues, apresentação. Já vou compartilhar a tela, tá aberto aqui. Peraí. Beleza, professor. Ok. Então... Estão conseguindo ver? Sim, está aparecendo Então, aqui. tratamento humanizado e atendimento oftalmológico, autor Giovanni Rodrigues, professor orientador, o professor Bruno. Então, Giovanni, pode começar. É isso aí. Bom dia, então. Eu inicio nesse momento a qualificação, né, do meu trabalho de pesquisa. Meu cumprimento ao professor Rafael e aos nossos colegas que estão acompanhando. Meu nome é Giovanni e, com as orientações do professor Bruno Garcia, eu apresento o meu tema de pesquisa, que é o tratamento humanizado e o atendimento oftalmológico. O lixeiro resolveu passar agora aqui.
Opa, eu não ouvi nada, pode ficar tranquilo. Aqui. Ah, então beleza, tranquilo. Aqui tá, tem bastante barulho. Surgiu então nessas últimas décadas o termo tratamento humanizado de pacientes, que ressoa pelas instituições de saúde como uma forma de cativar e incentivar aqueles que possuem algum tipo de enfermidade. Mas não basta apenas que o paciente ele seja bem atendido. Hoje precisa construir uma política institucional para a valorização de todos aqueles que estão envolvidos no processo. E é nesse entendimento que o estudo em análise busca compreender e promover uma estratégia de atendimento humanizado na oftalmologia. Pode avançar o slide, por favor, professor. Então, considera-se que para ponderar que a pesquisa tem como norte entender e responder ao seguinte questionamento. Como que ocorre o planejamento de um atendimento humanizado em serviços oftalmológicos? Próximo slide, professor. Bom, então, diante desses questionamentos, né, alguns objetivos tornam-se necessários, que dentre eles realizar o levantamento bibliográfico, né, acerca do tema, aplicar uma pesquisa com vistas a compreender o que é o tratamento humanizado para pacientes, médicos, a equipe técnica, e sugerir um protocolo que vise promover o desenvolvimento do atendimento humanizado na oftalmologia. Ok, peraí só um minutinho. O teu problema é de planejamento do atendimento, mas o teu objetivo é a sugestão de um protocolo. Isso. Né? Uhum. Deixa eu só fazer um comentário, porque normalmente o objetivo geral ele está ligado à solução do problema, né? E assim, o problema ele está assim até não é uma crítica, é uma dúvida mesmo. O problema está no planejamento, ou seja, como a instituição pesquisada trabalha para conseguir atingir, ou está na elaboração de um protocolo para a instituição já tem essa preocupação e é preciso corrigir algo, e aí nisso uma melhora e um investimento no planejamento das ações, ou é preciso criar do zero e criar um protocolo novo porque não há essa preocupação ou porque ela não é observada com tempo? Na verdade já tem, professor, só que não é seguido à risca hoje, sabe? Então, o objetivo do trabalho em si é talvez padronizar, criar um protocolo, né? Padronizar essa questão do atendimento mais humanizado aos pacientes. Então não há um protocolo. Não. Tá. Não há um Então protocolo. eu acho que depois a gente conversa sobre isso, depois que encerrar a gravação. Tá. Mas a gente tem que alinhar o teu problema ao teu objetivo geral, porque o teu problema é um, o teu objetivo geral é outro. Ah, sim. Tá? Então, posso seguir? Pode seguir. Pode avançar. Tá. Bom, então entrando ali no tópico de metodologia, né? Eu apresento as referências dos autores que sustentam o caminho adequado para a realização dessa pesquisa, mas para alcançar um resultado aceitável, a fundamentação do estudo deve trazer em seu bojo todo o rigor da ciência. A natureza, então, do estudo é considerada como qualitativa, pois visa tratar do problema de uma forma abrangente, e com relação aos objetivos, esse trabalho será descritivo, pois o levantamento de informações através de questionários e entrevistas busca identificar nessa clínica pesquisada quais são os parâmetros utilizados para atendimento humanizado dos pacientes que lá frequentam. O campo de estudo será empírico, visto que as atividades de pesquisa serão realizadas experimentalmente junto à instituição de saúde estudada, e a técnica selecionada para a coleta de dados será o estudo de caso. Foi empregado, então, um questionário estruturado como instrumento de pesquisa. Essa ferramenta ela permite coletar rapidamente e com precisão as informações mais relevantes para o estudo, né? Sim. Então, este questionário que eu elaborei, ele contou com 35 questões distribuídas em alguns tópicos que eu vou citar aqui. Pode ir? Posso passar? Pode não, avançar. você deve falar da técnica de análise dos dados. Isso. Os dados de caracterização... os tópicos são os dados de caracterização pessoal,
A gestão do hospital e a participação dos profissionais, as condições de trabalho dentro do hospital, condições de apoio aos profissionais, condições para a garantia de qualidade do serviço prestado ao usuário, a comunicação, o relacionamento interpessoal no trabalho, a valorização do trabalho e motivação do profissional e a valorização do hospital pelos profissionais. Esse questionário foi aplicado, né, através da plataforma digital Google Forms, e a análise dos dados será análise de conteúdo. Muito bem. Pode avançar. Bom, vou trazer então aqui um pouco do conteúdo, né, que eu apresentei nessa minha fundamentação teórica, que atualmente, né, a oftalmologia ela avançou muito, graças aí ao aperfeiçoamento de tecnologias e procedimentos clínicos, né. Como exemplo, posso citar aqui a catarata, né, que é bem conhecida. Antigamente, quando diagnosticado com a doença, a sentença que eles davam era que a pessoa ficaria parcialmente ou totalmente cega. Porém, na atualidade, essa situação é rapidamente sanada com uma cirurgia de poucas horas. Nesse sentido, a consulta mesmo com o oftalmologista, ela tem o intuito de prevenir doenças oculares, que quando descobertas e tratadas no início, podem evitar a cegueira parcial, a cegueira ou a perda visual. Pode avançar, por favor, professor. Ali na maioria dos casos, né, os pacientes ignoram ali os sinais do corpo, o que leva o paciente a buscar um atendimento oftalmológico a partir dos sintomas que geralmente são dores de cabeça constantes, ardências, vermelhidões nos olhos e o cansaço da visão. Mas o ideal mesmo é buscar por um oftalmologista antes mesmo de sentir qualquer sintoma, para prevenir ou precaver de problemas futuros. As estimativas da Organização Mundial da Saúde, a OMS, apontam que há cerca de 285 milhões de pessoas com deficiência visual no mundo, das quais 39 milhões são cegas e 246 milhões possuem baixa visão. Esses indicadores apontam para 19 milhões de crianças com problemas visuais. Mas a gente sabe que 80% desses casos são passíveis de tratamento, poderiam ter sido evitados, né, se tivesse passado pela consulta com o oftalmologista. A patologia ocular na criança, por exemplo, se não for detectada e tratada precocemente, ela pode ter grande impacto no seu desenvolvimento psicomotor e social, com consequentes dificuldades na aprendizagem escolar e limitações socioeconômicas, importantes também na idade adulta, né? Pode avançar o slide, por gentileza, professor. Bom, o ser humano ele pode ser, então, compreendido, né, como um ente biopsicossocial. Em linhas gerais, ele pode-se dizer que a constituição de suas dores é de ordem física ou psicológica. Nesse sentido, não há muito como mensurar de forma objetiva as dores humanas que são psíquicas. O alívio imediato ou a cura deixam de ser opções válidas quando se trata desse aspecto. Em muitos casos, a pessoa quer apenas ser ouvida, sentir-se acolhida e recolhida pelos seus pares. Ou seja, ela precisa de atenção e cuidados. Essa é uma citação de Ingold, em 2008. A necessidade, então, do atendimento humanizado, ela evidencia a importância do preparo físico e psicológico das equipes de saúde. Porém, conforme o argumento Laurindo e Parrilha da Silva, em 2020, as unidades de saúde enfrentam problemas estruturais, mas que, embora sejam situações inevitáveis, elas não devem servir como um apoio para que o profissional se exima de atender os pacientes de uma forma humana, né? Sim, sim. Salientam, então, os autores que o profissional mesmo deve deixar de lado esses problemas e focar naquilo que é relevante mesmo para o momento, preservar a integridade física e moral do paciente. Ok. Deixa eu só fazer um comentário e uma pergunta. Sim, claro, professor. Brasil 2004, eu vejo que você cita bastante esse texto, é algum texto do Ministério da Saúde, creio eu. Isso. Uhum. Tá. E na questão do atendimento humanizado, isso que o Ingold, essa fala do Ingold que você citou, de que a pessoa quer mesmo ser
reconhecida e quer um ouvido, e muitas vezes ela procura o atendimento para uma questão física só para obter o contato humano e o diálogo com uma pessoa, em que ela vai poder expor a dor, o sofrimento dela. Sim, às vezes ela busca mesmo pelo profissional para tentar mostrar para ele, conversar, trazer algumas situações que ela não expõe, às vezes, para a família, não expõe para outras pessoas, né? Sim. E a gente, assim, se seu trabalho for bem sucedido, com esse protocolo sendo estabelecido no hospital, ou esse trabalho saindo da esfera do seu local de trabalho, você acredita que essa humanização do atendimento levaria as pessoas a procurarem por mais atendimentos? E isso faria com que esse número de pessoas que têm problemas de visão por conta de não procurarem o serviço de saúde, isso ficaria, você teria assim, um ganho de qualidade de vida, não só para o indivíduo, mas como um todo, assim, para a sociedade? E você teria mais gente procurando serviços de saúde, e Sim. isso faria com que nós tivéssemos menos pessoas com esses problemas, né? Sim, exatamente. Podendo até algumas doenças podendo ser descobertas até antes mesmo de se ter uma perda grande, né, na parte da visão, Sim. né, que Então, a é pessoa... dependendo a patologia, é algo irreversível, né, professor? Sim, sim. Porque assim, a gente acaba falando de experiência pessoal, né? Uhum, Eu frequento oftalmologista, né? Que é óbvio que eu tô sempre de óculos, né? uhum, Mas dependendo da situação de saúde, só de pensar em procurar um hospital, procurar uma clínica, sala de espera, demora, o atendimento rápido, que às vezes não te dá a atenção necessária, já me dá 300 tipos de preguiça e eu acabo não procurando, eu acabo postergando isso. sim, E sim. aí, numa dessas, ao invés de evitar ou descobrir precocemente uma doença, eu estou me prejudicando. Uhum, E eu tenho condição, tenho plano de saúde, eu consigo, se for o caso de uma emergência, pagar um médico particular. E ainda uhum. assim, só de pensar em passar em uma instituição de saúde já dá 300 tipos de preguiça, assim. Então, tem muitas Então, coisas que nos impedem, às vezes, de procurar um profissional, né? sim. E aí, assim, eu acho que até um ponto que a gente já conversou, porque, por um lado, essa humanização levaria mais gente a procurar os serviços de saúde, porque essa barreira do puta que saco, tem que ir no hospital, tem que ir no médico, ela Sim. seria vencida, as pessoas encontrariam um contato humano lá. Mas, Uhum, por outro lado, você fazer com que mais gente procure os serviços de saúde, que já tem uma limitação estrutural e já tem uma limitação de quantidade de atendimentos que podem ser prestados por dia, isso não geraria ainda mais pressão na capacidade de atendimento dos hospitais? Principalmente quando eu falo, por exemplo, de saúde pública. Eu sei que não é a tua amostra, não é o teu aham, objeto de pesquisa. uhum. Mas isso não acabaria gerando a humanização, de levaria uma maior procura, que levaria a uma perda ainda maior de capacidade de atendimento, que levaria a uma desumanização. Então, talvez seja algo que a gente possa trabalhar e pensar nisso mesmo, né? Eu, na verdade, eu não tinha parado para pensar nesse ponto, Aham. professor. O professor já teve uma outra visão diferente da minha aí, que pode acabar realmente, né, aumentando o número de atendimentos. Com isso, acho que vai fazer com que os médicos atendam um pouco mais rápido, né? A consulta, diminua o tempo de atendimento de consulta e com isso, com certeza, a parte ali da questão do atendimento humanizado vai ficando um pouquinho de lado, né? Ou então acho que levaria, se for botar o pé da letra ali, o que preconiza o atendimento humanizado, que você ia ter uma fila de espera Uhum, e uma agenda muito mais elástica, porque você ia demorar mais para conseguir, porque você vai gerar, ao mesmo tempo, uma diminuição no número de atendimentos diários e um aumento de demanda. sim. Porque você vai melhorar a qualidade do ambiente, vai melhorar a qualidade do atendimento. Saúde é um produto. Se você está melhorando a qualidade, você vai gerar uma pressão do lado da demanda. Uhum, E, por outro lado, você vai diminuir a tua capacidade de oferta.
E Sim, o que que acontece quando diminui a oferta e aumenta a demanda? O preço sobe, o preço sobe. né? Assim, não é uma questão tanto para ser levada em consideração no teu trabalho, porque o teu trabalho é estudo de caso, o que te interessa é o teu Sim. hospital. Se no teu Uhum. hospital você fazer com que o preço suba, você está fazendo um favor para a instituição. É tudo que eles querem. Uhum. Sem grandes gastos, sem grandes pressões de custo, você conseguir gerar uma lucratividade maior, porque você vai gerar um controle de oferta e vai fazer um crescimento de demanda, o dono do Uhum. hospital vai te dar um abraço e um presente e vai te promover, é o que eles querem. Agora, como aí, então, isso então, você tome mais como um comentário, assim, porque assim, como política de saúde, se a gente Uhum. ampliar isso para o SUS, para os grandes planos de saúde, acaba que, assim, não é um problema da tua pesquisa, não é um problema da tua proposta, é um problema do sistema de saúde, Sim, que do não, sistema em si, né? nem te cabe resolver, mas Uhum. que você vai gerar um aumento de demanda no mesmo momento que você vai gerar uma diminuição de oferta. Uhum. E isso tende a ser, quando a gente está falando de saúde, que é um serviço que demanda uma certa urgência, acaba tendo as suas complicações também, É verdade. certo? Vamos seguir. Bom, pode avançar o slide, professor. Acho que eu pulei, não pulei, tá aqui. Não, Pronto. tá certo. Uhum. Então agora nos próximos slides, né, eu apresento ali uma prévia das respostas obtidas na coleta de dados. Eu disponibilizei um link para os colaboradores e a equipe médica, e eu iniciei ali no dia 1º de maio e encerrei a pesquisa no dia 10 de junho Sim. deste ano mesmo. Então, de acordo ali com as informações levantadas, os gráficos mesmo demonstram que o nível de satisfação dos colaboradores está em um patamar aceitável. A estrutura física da instituição, ela atende aos Posso? requisitos... Ah, tá. Oi? Ah, não, você está comentando ainda, desculpa. Isso. Eu passei esse slide sem querer. Essa estrutura física da instituição, ela atende aos requisitos subjetivos dos funcionários. E observe-se ali que, de acordo com a análise dos dados, a instituição deve focar suas atenções na melhoria da estrutura de comando, pois, de acordo ali com a apreciação gráfica que eu apresentei, a comunicação ela precisa ser afetiva. As questões ali de treinamentos internos com vistas a melhorar mesmo o atendimento é um requisito que foi apontado como relevante também. Ok. Giovanni, só uma sugestão para Sim. quando você for apresentar o teu TCC, Uhum. deixa para fazer esses comentários pontuais na hora de mostrar o gráfico, Ah, sim. tá? Aqui fala de como É. você coletou, fala que é uma empresa, fala que você entrou em contato com colaboradores, que são Uhum. médicos, que são enfermeiros, que são atendentes. Aqui fala da coleta. Uhum. O resultado deixa para comentar quando você for mostrar o gráfico. Porque aí eu tô vendo, é para isso que serve o gráfico. Você está ilustrando o resultado. Então, pode avançar o slide ali, professor. Acho que já está nos próximos. Acho que já começa no próximo aqui. Tá. É porque na verdade, assim, essa parte da coleta de dados eu montei ela, bem dizer, essa noite, professor. Ah, não, E o sem slide, problema. o Não, mas slide também. sempre tem em mente essa nossa conversa aqui, Sim, sim. tanto com você Uhum. quanto com a Débora e com a Camila, que eu vou fazer em outra ocasião, ela visa melhorar a apresentação de vocês do resultado final. Sim, claro. Não, Então, foi ótimo tome essa. tudo como sugestões para que quando você for fazer essa apresentação, se eu não me engano, vai ser em banca, né? Vai, eu acho que vai, professor. Na Então, verdade, assim, a gente nem sabe ainda como que vai ser, porque não foi nos passado mais nada a respeito. uhum. Então, mas Eu quando for ser acredito que feita sim. essa apresentação, É, que vocês já tenham essas questões já bem resolvidas para que a coisa fique bem tranquila no dia para vocês. Esse é o meu objetivo, tá. tá? Uhum. Então pode seguir. Vamos comentar os dados agora que você vai mostrar os dados. Isso, então, ali em relação ao sexo, né, dos entrevistados, o gráfico aponta ali que 68% são do sexo feminino, né, a maior parte ali dos funcionários são do sexo feminino. Pode avançar o slide, professor? Aqui, esse prefiro não responder. Você acredita que é por temor dos entrevistados de serem identificados? Acredito que sim, Ou é por professor, alguma questão de porque gênero mesmo?
Não, eu acho que é por medo de serem identificados na pesquisa. Nossa, muitos me perguntaram assim, mas vai ter meu nome lá? Eles vão ficar sabendo porque eu fiquei de passar esse relatório também, esse trabalho Aham, com a minha entendi, supervisão, né? entendi. Então eles ficaram meio que assim de responder e serem sinceros na pesquisa, com medo de que realmente aparecesse os chefes mesmo identificassem eles nas respostas ali. Entendi. É, problema grave que quando você fala de gestão de indicadores em recursos humanos, vocês já estudaram isso, é Aham. que a tua fonte de dados também tem uma dependência econômica da empresa, então é difícil você ter respostas sinceras. Sim, pois é complicado. Por mais assim que eu tentei passar para eles assim a visão de que a pesquisa era anônima, né? Ainda assim eu acho que eles ficaram com medo e se retraíram em algumas respostas ali. Você trabalha com recursos humanos? Não, não. Eu Ah, tô na tá. área de atendimento mesmo, professor. Ah, tranquilo. Então, se você fosse do RH, ia ser bem pior. Ah, com certeza. Com Então, certeza. então vamos seguir. Pode avançar, slide, por favor. Tá legal. É, esse slide eu não estou conseguindo ver aqui, professor, pelo celular. Ah, com É, relação à idade, né? referência à idade, conforme disposto na pesquisa, a maior parte está na faixa etária dos 30 aos 39. 57,9% dos Isso. entrevistados estão entre 30 e 39 anos. Boa parte aí passou dos 30 anos ali, a E a maioria maior parte ainda, se a gente for somar o resto, são jovens. 31,6 estão entre 22 e 29, e pelo tamanho da tua amostra, deve ter uma pessoa entre 40 e 49 e uma pessoa entre 19 e 21 que respondeu. Uhum, isso mesmo. Tem muitos jovens atuando por lá. Uhum. Aqui, esse aqui, eu imagino que você não esteja conseguindo ler, né? Não, tá bem pequeno aqui. É que eu tô na tela do celular aqui, Eu professor. sei. Tá bem ruim aqui. O que traz Mas, mais satisfação como funcionário deste hospital? Saber que o mesmo dá oportunidade para os funcionários crescerem, acompanhar minha evolução profissional, criar vínculos de amizade, ser valorizado, amor ao próximo, ser uma empresa reconhecida, poder ajudar e ser tratada com respeito, salário, ganho de experiência, poder ajudar e ser útil com pacientes que precisam. essa foi uma caixinha que eu abri, né, para que eles pudessem responder com as próprias palavras, né? Eu achei interessante ali que cada um tem uma visão, né? Sim, pirâmide de Maslow, né? Vocês também acho que devem ter estudado isso, né? De acordo com a posição que o indivíduo ocupa na vida, ele vai ter um tipo de motivação. Então, Isso desde mesmo. o poder fazer o bem, né, de poder a realização pessoal, até a questão de sobrevivência, que é quem está pensando em salário. Uhum. Ainda mais nessa época de pandemia, né? Pois é. Mas as respostas aqui são positivas, assim, porque você falou que tem uma São. questão de comunicação afetiva Uhum. e um certo temor das pessoas em serem reconhecidas, mas essas respostas, a maior parte delas, mostra uma relação boa com o trabalho. Não digo É, com a empresa, mas com o trabalho. sim. Uhum. No próximo slide ali, professor, se puder avançar. Esse eu acho que fala da O que mudaria no hospital? opinião deles com relação ao que mudariam, né? Eu lembro que eles falaram ali, boa parte busca por mais, solicita mais alguns treinamentos em si, sabe? Em outras perguntas ali também eu vi que eles falam sobre isso, que falta treinamento, incentivo por parte do hospital ali para aprimoramento profissional mesmo, né? Sim. Com relação à Quando você colheu alimentação. essas respostas, você distribuiu entre o tipo de profissional? Porque eu sei que você ouviu médico, enfermeiro, atendente, e eu imagino que as demandas dessas classes diferentes de profissional sejam diferentes. São e não são, sabe, professor? Porque os médicos mesmo, eles possuem, eles mesmos recebem treinamentos de tempo em tempo. Tem também os superiores, né, a chefia, né, que é a coordenação ali coordenação médica.
Então, eu acho que acabou servindo para todas as categorias também, o modelo de questionário que eu apliquei, né? Assim, não é isso, que o modelo que o questionário está bem elaborado, ele tá. Uhum. Se a demanda, por exemplo, por treinamento, se ela vem do pessoal operacional, se ela vem dos enfermeiros, se ela vem dos médicos. Ah, Por exemplo, entendi. provavelmente os médicos não estão preocupados com totem e senha de atendimento, porque eles dificilmente têm contato com a área de espera. Então, isso daí foi também uma caixinha que eu abri, né? Eles responderam com as próprias palavras. Sim. E acho que quem comentou isso daí provavelmente foi recepcionista, né? Que Aham. sente Então, que sente a é isso área ali que eu quero dizer. sente que a Eu, parte da recepção ali tá um pouquinho bagunçada, porque eles não possuem o painel de senha. Então, conforme vai chegando, eles vão pegando a carteirinha, o documento e vão liberando a consulta, pegando a assinatura e fazendo o cadastro. me chama pelo nome. Chamam pelo nome e não tem, ainda não colocaram painel de senhas lá. E é um pedido Uhum. geral da recepção. A organização de você ter um sistema de fila e de senha mais simples, que permita que as pessoas sentem, que as pessoas fiquem mais confortáveis, é legal. Mas tem uma Uhum. coisa do atendimento humanizado que esse sistema moda antiga atende. As pessoas gostam de ser chamadas pelo nome. Pelo nome. Aham. As pessoas, eu prefiro que no hospital gritem Rafael do que falem C147, Sim, sabe? claro. Você se sente uma pessoa e não um número numa máquina de atendimentos, assim. Uhum. Então, Bacana. é isso que eu gostaria de pôr num protocolo de atendimento, sabe, professor? Eu Uhum. vou, eu vou ser bem sincero, eu ainda não tenho um modelo é, bem voltado ao hospital oftalmológico. Eu encontrei um modelo na internet de área hospitalar, só Sim. que ele não está ainda voltado para a área do atendimento oftalmológico, para o hospital que eu Opa, estou pera lá. fazendo Então a você pesquisa. não tem a elaboração do protocolo. Não, ainda não, vou começar a fazer agora, Então professor. tem que, mas você vai fazer, porque tem que, Sim, senão tem sim. que mudar o teu objetivo geral. Não, sim, não, mas já tá Aí, sendo confeccionado aí. ótimo, então tá, porque senão tem Já que tô mudar o teu atrasado, na objetivo. verdade, com isso. Aí alinha com a questão de planejamento, o teu objetivo é levantar subsídios para que o hospital faça. Isso mesmo. Uhum. Não, não é isso mesmo, é uma coisa ou é outra. Ou você vai levar a informação para que o hospital crie um protocolo, ou Uhum. você vai propor um protocolo. Eu estou propondo, na verdade, um protocolo. A Tá. minha intenção é essa, é propor um protocolo, né, que talvez melhore, né, essa parte do atendimento humanizado em si. E essa ideia do, de chamar o paciente pelo nome é uma coisa que eu já tinha lido também, acho que, não sei se foi em um artigo que eu estava trabalhando, que eu li essa questão. O paciente gosta de ser chamado pelo nome, né? Eu Se ano sente mais retrasado, sim, confortado. eu ano retrasado li bastante disso porque eu estava lecionando bioética, Aham. né? E um dos pontos de atendimento humanizado que eu vi é essa personalização. Personalização. Ao Uhum. invés de fazer taran e parecer lá 145p prioridade, Uhum. ô Dona Maria, Sim. mesmo que não for alguém falando, mas que escreva o nome do sujeito na tela. E se você pegar as clínicas hoje, qualquer hospital que você for, hoje até no SUS, percebi, eu tomei a vacina tem pouco tempo, e Eu vou lá tomar tem a minha o. hoje. É mesmo, professor? Oh, que Hoje. beleza. Aham. Virar jacaré. AstraZeneca? Ah, que tiver, cara. Provavelmente vai Ah, ser AstraZeneca, tá quase tudo AstraZeneca. você vai tomar ainda, né? Tá certo. Vou tomar Então, hoje. então boa sorte, Quando que a terminarmos AstraZeneca aqui, eu é vou para lá, braba. pro postinho. Lá no Valor Essa Pardini. AstraZeneca aí é braba, hein? A Ah, reação minha dela. mulher tomou, ela ficou quase 2 dias de cama, cara. Eu também fiquei 2 dias mal. Muita febre. Uhum. Febre e enjoo. Mas, enfim, os postos de atendimento, até as UPAs, as unidades de saúde do SUS adaptaram já esse modelo. Eles chamam pelo nome. Aparece na tela lá o seu nome completo. Antigamente eu lembro que não tinha isso. Era a senha e o número da sala. É senha Era número tal, sala aquela tal. senha de mercado que você É puxava, igual. tira, sabe? Exatamente. Era um negócio bem.
bem feio, assim, né? Eu acho, pelo menos, né? E Ah, sei agora lá, não, é um negócio mais personalizado. para você comprar carne no mercado e para você passar num oncologista, você pega a mesma senha. Sim, sim. Não é legal, sabe? Eu acho que é uma coisa é uma sugestão bacana para você inserir no seu trabalho. Se É, você já está pensando nisso, parabéns. coleta de, coleta de sangue também, eu lembro que eu fazia também, chegava lá e puxava aquele papelzinho lá com o númerozinho, e ficava esperando a atendente chamar aquele número, né? Uhum. Hoje em dia não, hoje em dia tem o recepcionista ali já na entrada que recebe o teu pedido médico com o nome dos exames, da documentação, pede para aguardar um pouquinho, daqui a pouco ela te chama pelo nome ali. Então Sim, esse já é algo que eu vou pôr ali no protocolo de atendimento humanizado, com certeza. tá legal. Vamos seguir? Pode seguir, por favor. Ok. Ah, essa é uma questão bem legal, né? Que se os colaboradores se sentiriam à vontade para utilizar esse hospital, né? E boa É parte ali, acho que foi 68, não consigo ver daqui. 68,4. E 68,4% se sentem à vontade para utilizar o hospital como pacientes. Tá. Só uma pergunta. Sim, Você precisa, aliás, uma pergunta não, uma sugestão. Você precisa claro. indicar embaixo do teu gráfico o que que são as respostas. Ah, pois é. Na apresentação aqui, né? Porque eu sei que 13 dos seus 19 entrevistados responderam um, que era Uhum, provavelmente o campo do teu formulário. Mas eu uhum. não sei o que estava no quesito comum. Ah, verdade, pois é, não fica bem. Não fica. Sentiria à vontade 13,81, 15,82, Uhum. 10,53, 0% 4 e o 5,3, 5. Mas o que é 1, 2, 3, Sim, 4, 5? A gente não sabe. é assim, eu vou. É isso que eu comentei, Aliás, professor. o que que é Esse eu 2, o fiz. que que é 3, o que que é 4 e o que que é 5? Aham. Esse eu fiz meio que correndo ontem. E ontem à noite eu tava trabalhando, tava no hospital lá. Não, sem problema. Só para você Então eu depois. O acabei que que montando são, meio o que que correndo são esses mesmo. quesitos? Eu já pego aqui para você, Um é professor. sim, dois é o quê? Talvez. Já lhe, já lhe digo 5 aqui. nem fudendo. Prefiro ficar cego. Deixa eu pegar aqui que eu tô com pressa aqui. Aqui é os números, né? De 1 a 5, começando pelo 1 ali, sim, com certeza, e 5, não, absolutamente. Então, 2 é talvez. 2 seria Talvez. Hã? 2 e 3, talvez, né? 5 realmente não se sentiria à vontade para utilizar como um paciente. Uhum, ok. Tá. Então, você depois insira o que cada um significa na tua. Tá, tranquilo. Pode avançar, professor. Resultados obtidos. Bom, então, de acordo ali com as informações, né, que a gente levantou, os gráficos menos demonstram que o nível de satisfação dos colaboradores eles estão em um patamar aceitável. A estrutura física, então, da instituição, ela atende os requisitos subjetivos dos funcionários e observa-se que, de acordo ali com a análise dos dados, né, que a instituição deve focar ali as suas intenções na melhoria da estrutura de comando, pois, de acordo com a apreciação gráfica acima, a comunicação ela precisa ser mais afetiva. Opa, só um minutinho. Sim. Você falou da apreciação gráfica, então Uhum. tem uma pesquisa, tem um gráfico sobre estrutura de comando e Tem também. comunicação. Porque o que eu apresentei ali foi só uma amostra só uma parte, né, Uhum. dessa pesquisa que Ah, eu fiz, tá. né? Ficou muito extenso, né, para pôr todos eles no slide, É né? sim, de fato, mas a partir do momento que o teu resultado principal e o problema que você encontrou a ser solucionado é Aham. comunicação e estrutura de comando, Devo esse apresentar gráfico ele tem que ali, né? aparecer. Esse é um gráfico importante, tem que Esse ter ele, gráfico né? tem que entrar. Se você está comentando isso no resultado, não viu o problema,
Você tem que Uhum. mostrar o problema. Sim, eu vou deixar Tá? E anotado depois... isso também. Uhum. Então, daí as questões ali de treinamentos internos, né? Com vistas ali à melhoria mesmo do atendimento, foi um dos requisitos também que boa parte apontou nas respostas. Ok. Também, se tiver gráfico, mostra. Beleza, professor. Pode avançar, por favor. Ok? Ali foi, então, algumas das referências que eu utilizei no trabalho. E gostaria de agradecer aí a atenção de todos e obrigado. Muito bem, muito bem. Tá certo. Tem mais slides aqui. Segue a referência ainda, né? Tua bibliografia. Referência. Uhum. Aqui, você só precisa inserir a bibliografia que você cita na apresentação. Não precisa ser a completa. Essa aqui é do teu Sim, do só o artigo, que eu né? utilizei ali, né? Só do que Tá, você falou na apresentação. Posso beleza. parar? Pode parar, professor. Tá legal. Vou voltar aqui, então. Oi, de novo. Então, eu acabei que eu já fiz a maior parte dos meus comentários durante a tua apresentação, Aham. né? Eu acho que não tem, assim, talvez o trabalho poderia ser mais específico no que diz respeito a quais treinamentos e ao que é que precisa mudar na estrutura de comando. Uhum. Mas eu não sei, mas aí seria você opinando, isso você não coletou da pesquisa, né? Não. Então, não. Então, você simplesmente diga, foca na questão da comunicação interna, Uhum. tá? Focar numa área, né? Uhum. Foca nessa questão da comunicação interna, porque o resultado qualitativo de satisfação ali do pessoal não tá ruim. Não. Uhum. É a parte de comunicação mesmo que pegou mais, assim, pelo que eu percebi Sim. também. Falta de treinamentos e comunicação. E estrutura física para atendimento. Isso. Porque Aham. o atendimento humanizado, ele é um todo, né? Você tem que olhar a questão dos prestadores de serviço, dos Uhum. profissionais de saúde, dos atendentes, dos profissionais de saúde, do paciente e da instituição. Você tem que olhar os Uhum. quatro lados. E aí, para cada uma, um protocolo, a conduta esperada é diferente. Sim, vai mudar, né? Por Uhum. parte da instituição, melhorar a comunicação, por parte dos atendentes, essa coisa de chamar pelo nome, de ouvir, de praticar empatia. Uhum. Questão de estrutura física, para a pessoa ter um conforto enquanto ela está ali. Sim, isso daí pega bastante também. Isso eu Uhum. cito no trabalho, tanto na pesquisa, né? Eles fizeram a avaliação da parte estrutural ali também. Tá E certo. não foi mal, não foi mal avaliado. Não foi mal avaliado. Você falou que a estrutura física é boa, né? Só tem que organizar Sim, melhor a recepção. exatamente. A estrutura em si é boa, só falta organizar mesmo. Não, tranquilo, então. Bom, então eu estou satisfeito. As perguntas que eu tinha para fazer eu já fiz durante a tua fala. Uhum. Eu tenho que reler o teu trabalho agora que você o completou, né? Você me mandou a última versão. Isso. E eu vou te dar o feedback dele, então. Beleza, Certo? professor. Mas quanto à tua apresentação, tá ok. Tenta selecionar, então, na hora de... Quando você for remontar a apresentação, você falou que você fez ela rapidinho agora. Foi bem corrida aí. Isso. Tenta selecionar os gráficos que falam dessa questão de organização, de comunicação. Tá. Mostra os gráficos do problema que você está resolvendo. Uhum. Com as legendas, né? Isso, e com as legendas, para a gente saber quais foram o que foi perguntado. Tá. Trazer só esses dados, então, né, que são os mais importantes, né, do Isso trabalho. mesmo. O Uhum. perfil, né, etário é importante permanecer, né, o perfil de tempo de casa, mas a avaliação dos colaboradores quanto aos problemas que você identificou na tua pesquisa, Beleza. para ficar bem Tranquilo, professor. pontual, para ficar mais objetiva a apresentação. Uhum. No mais é isso, cara. Tá tranquilo. Maravilha. Muito bem. Bom, gente, eu acho que com isso a gente pode encerrar. Eu estou satisfeito. Eu vou depois publicar as minhas notas, passar para os professores para que
que essa nota de PI ela incide em todas as matérias, Uhum. mas se por problema de falta de nota de PI, vocês podem ficar tranquilos que vocês se formam esse semestre, no que depender de mim. Opa, Tá? que bom, A assim, gente, semana que vem, cadê? Semana que vem ainda temos aula de psicologia. A gente fecha o nosso curso, vamos para a nossa última aula. Não é uma das últimas aulas de vocês no curso, né? Porque vocês ainda vão ter dia 28 e dia 29. Mas então a gente volta a se encontrar para dar fechamento no nosso curso de psicologia na semana que vem. O projeto integrador está encerrado. Então eu vou encerrar a gravação aqui, gente. Vou ficar aqui online ainda para a gente conversar algumas coisas, mas estou encerrando. Então, interromper a gravação e termina aqui a nossa apresentação de PI. Professor, Deixa eu fechar a gravação.